Vamos estar resolvendo aqui algumas questões de álgebra, tá? E olha só, nós temos aqui essa nossa primeira questão, ela diz o seguinte: sobre o conjunto G, que está definido como um par ordenado pertencente ao R2, onde A é diferente de zero, considere a operação AB, um par ordenado AB, operado com um par ordenado CD. Isso vai ser igual a AC e AD mais B. E ele quer que a gente verifique se essa operação é associativa, se ela é comutativa, se tem elemento, esse grupo, esse conjunto G tem elemento neutro e se todo elemento dele é simetrível, ou seja, ele é invertível em relação à operação. Então, começando aqui com a associatividade, tá? Nós temos o seguinte, ó, para ele ser associativo, nós temos que operar quaisquer três elementos. Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, os elementos A e B, como já foi dito ali. A e B pertencem a esse conjunto do R2, do par ordenado. Nós vamos pegar um CD também. E nós vamos pegar um XY aqui, tá? E dizemos que todos eles pertencem ao R2, tá certo? E logo em sequência, nós vamos começar o quê? A operar isso daqui, que ele quer saber se ele é associativo. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos que A e B operado com C, D, que vai ser operado com XY. Ele quer saber se isso aqui é associativo. Então, se eu pegar qualquer outro par de multiplicação aqui, tá? Multiplicação não, dessa operação aqui, qualquer outro par deles, se o resultado ainda vai ser o mesmo. Então, vamos verificar isso daqui, tá? Primeiramente, vamos verificar esse nossa parte aqui. Vamos obter o seguinte, ó. AB, que vai estar sendo operado com essa operação. O que está acontecendo com ela? Olha só, nós temos aqui, ó, o primeiro elemento multiplica o primeiro elemento desse segundo, tá? Ó, A vezes C, e depois o primeiro elemento aqui multiplica o segundo, e nós somamos com o seu segundo. Olha só aqui a multiplicação mais o segundo elemento desse primeiro aqui, tá? Então nós temos o que aqui? Nós vamos obter aqui, ó, o seguinte: C operado com x, que vai ficar cx, e nós vamos ter algo como cy mais d. Vamos ter aqui cy mais d. E agora nós vamos operar com esse outro aqui, tá? Então nós temos aí, ó, A operado com cx, vai ficar acx, e nós temos o primeiro operado com o segundo. Então nós temos aqui, ó, A operado com cy aqui, nós temos uma distributiva, tá? Da multiplicação em relação à adição. Olha, eu tenho aqui, ó, um A que vai multiplicar um CY mais D, certo? Então, nós temos aqui uma distributiva, tá? Lembra disso. Então, olha só. ACY mais AD, quando eu multiplico os dois, mais o segundo elemento, que é o B. Então, chegamos aqui nessa primeira parte. Vamos ver agora uma outra parte, tá? Essa parte seria qual? Vamos pegar e operar primeiro o A e o B com o C e o D, e posteriormente vamos operar ele com o X e Y. Isso aqui vai resultar em quê? Isso aqui vai resultar, ó, em resultar nessa operação aqui que já temos aqui, tá? Então isso aqui vai ser AC e AD mais B. E agora nós vamos operá-lo com XY, que vai ficar, ó, ACX vai ficar AC que multiplica AD mais B. Opa, desculpa. AC que multiplica Y mais esse segundo elemento aqui, tá?
Então, nós vamos ter ali, ó, A, C e Y, tá? Multiplicando o segundo elemento desse daqui, que seria este elemento aqui, este Y. Então, nós temos A, C e Y, mais esse segundo elemento aqui, que vai ser AD mais B. Então, olha só, comparando aqui, nós temos que eles são iguais. Se eles são iguais, então esse grupo ele é associativo em relação a essa operação aí, tá? Então sabemos que ele é associativo. Olha só, agora nós temos o seguinte, nós vamos verificar se ele é comutativo. Para verificar se ele é comutativo, nós vamos operá-lo com quaisquer dois elementos, tá? Então nós vamos pegar aqui um AB operado com CD. Isso aí tem que ser igual ao quê? Isso aí tem que ser igual a um CD operado com AB. Verificando isso daqui, temos o seguinte, ó. A operado com B, AB operado com CD, na verdade. Isso aqui vai ser AC e AD mais B, tá? Resolvemos esse nosso primeiro lado aqui, ó, certo? E agora vamos resolver esse outro lado aqui, ó. Resolvendo esse segundo lado, o que é que vamos ter aqui? Nós vamos ter, ó, um CA ou AC, tá? Que só vai mudar a posição dele na multiplicação. Então, podemos escrever ele como AC também. Já o segundo termo vai ficar da seguinte forma: CB ou BC, tá? BC mais o segundo termo aqui, que é D. Então, olha, os termos ficaram diferentes, tá? Então, ele não é comutativo. E agora nós temos aqui, ó, letra C, se ele tem elemento neutro. Olha, todos os elementos dele são como pares ordenados. Então, eu teria também um elemento neutro como um par ordenado, tá certo? Então, olha só. Vamos verificar aqui essa existência aqui do elemento neutro, tá? Pegando aqui AB operado com elemento neutro. Não necessariamente esses elementos neutros vão ser iguais, tá? Olha só. Eu tenho A operado com B, ou AB operado com esse elemento neutro. A opera A vezes E, tá? Então ficaria A vezes o elemento neutro, que é o primeiro vezes o primeiro, e o primeiro vezes o segundo, mais o segundo aqui. Então, nós teríamos isso aqui como A E mais B, tá? Então, isso daqui, olha só, isso daqui resultaria em algo do tipo A e A mais B. Logo, isso daqui, o nosso elemento neutro, nossa propriedade de elemento neutro, diz o seguinte, que um operado, um A operado com um E, um elemento neutro, ele tem que ser igual ao próprio A, tá? Então, olha só, aqui nós temos que ele deveria ser em qual formato? A e B, tá? Para ele ser válido aqui, para esse elemento neutro aqui existir, quando eu operasse A e B operado com o elemento neutro, isso aqui deveria ser igual a e B, tá? Mas como não é o caso, ele não tem elemento neutro. E olha só aqui,
vamos verificar se todo elemento de G é simetrizável em relação à operação. Olha, ele não tem elemento neutro. Se ele não tem elemento neutro, logo não tem como ele ter o inverso. Porque a nossa propriedade do inverso, ela vai dizer o seguinte, ó. Vou escrever ela aqui em cima, tá? Aqui no meio. A propriedade do inverso, ela vai dizer o seguinte, que quando nós temos um A, isso daqui, tá? E eu operá-lo com o seu inverso, isso daqui tem que ser igual ao elemento neutro. Como não existe um elemento neutro, ele não é simétrico. A próxima questão ela diz o seguinte, ó, sejam a operação de adição e multiplicação, as operações usuais, são respectivamente em Z, e vamos considerar o subconjunto H, que os seus elementos são no formato de n ao quadrado, com n pertencente aos números inteiros. Vamos verificar se H é fechado sobre as operações de adição e multiplicação. Então, para verificar se ele é fechado, na operação de adição, nós vamos usar um contraponto, tá? Nós vamos ver um contracaso onde ele não é fechado e vamos provar que ele não é fechado com relação à adição, tá? Então, olha só, nós temos aqui o seguinte, nós temos que o formato deles é como? É n ao quadrado, tá? Então, vamos pensar no seguinte, 1 ao quadrado, que 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, tá? E isso daqui, nós temos que 1 ao quadrado pertence a h, certo? E que 1 pertence a os números inteiros. Dito isto, nós temos também o número 2 ao quadrado, que isso aqui vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Tá? Então, nós temos o que? Nós temos que o 4, ele pertence ao h, tá? Esse subconjunto, por quê? Porque ele dá no formato de 2 ao quadrado, ok? E que o 2, ele pertence aos números inteiros. Agora nós vamos fazer a soma aqui, tá? Desses dois casos. Eu tenho dois elementos aqui, dois casos não, tá? Dois elementos, eu vou pegar esses dois elementos e vou somá-los. E aí, se ele não pertencer ao H, então, logo, ele não é fechado com relação à adição. Nós temos o seguinte, ó. 1, tá? Daqui, 1 ao quadrado é 1. Somado com 4, seria o 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 5. Logo, qual número eu elevo ao quadrado e dá 5? Ora, não é um número inteiro, tá? Ele não vai ser um número inteiro. Como ele não é um número inteiro, isso aqui não pertence a H. Logo, ele não é fechado com relação à adição. Agora, vamos pensar na multiplicação. Multiplicação, nós vamos verificar primeiro se ele é comutativo, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui elementos a ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado. E esses elementos, eles pertencem a H. Temos que A, B e C pertencentes aos números inteiros. Com isso aqui definido, vamos verificar se ele é comutativo, associativo, se ele tem elemento neutro e se ele tem elemento inverso. Vamos lá. Primeiro caso, vamos verificar se ele é comutativo. Para verificar se ele é comutativo, vamos pegar dois elementos. A ao quadrado multiplicado com b ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a b ao quadrado vezes a ao quadrado.
Isso daqui eu posso escrever da seguinte forma: o primeiro termo vezes o segundo, todos eles ao quadrado. Posso estar juntando eles aqui, propriedade de potência. Isso aqui vai ser igual a ao quadrado de b ao quadrado, tá? E esse outro lado aqui também é válido, é uma propriedade de potência, tá? Então isso aqui vai ser b vezes a ao quadrado. Olha, eu tenho uma multiplicação entre eles, então esse valor daqui de dentro será o mesmo, tá? Logo, isso daqui é válido, então ele é comutativo, tá? Agora vamos verificar se ele é associativo. Para verificar se ele é associativo, nós vamos pegar três elementos. Por isso que eu já até escrevi o A, o B e o C ali, tá? Então nós temos que A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado. Vamos verificar esse primeiro lado aqui. Vai ficar A ao quadrado vezes B vezes C ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a esse outro lado aqui. Nós podemos reorganizar ele também da forma de A vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado. Logo, isso aqui podemos escrever no formato de A vezes B vezes C ao quadrado, que é igual a A vezes B vezes C ao quadrado. Com isso, verificamos que ele é associativo. Então, ele é associativo. Agora, vamos verificar o elemento neutro, tá? Elemento neutro, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que vamos botar assim, ó, existe, tá? Eu botei um pertence. Vamos lá. Existe um elemento neutro pertencente a H, tal que A ao quadrado vezes ele vai ser igual a A ao quadrado. Logo, se pegarmos o elemento 1, tá? Isso aqui é válido, mas queremos provar ele como uma forma geral, tá? E isso aqui, olha só, A ao quadrado vezes o elemento neutro. Isso daqui vai ser igual a o elemento neutro vezes A ao quadrado, que vai ser igual ao próprio A ao quadrado, já que ele não vai alterar esse outro elemento. Logo, ele tem elemento neutro, tá? Existe elemento neutro. E agora, nós temos o que? Se ele é inversível, tá? Para ele ser inversível, nós temos o seguinte. Nós temos que deve existir, digamos assim, elementos em qual formato? Nós vamos ter que, ó, A ao quadrado, já está escrito ali, tá? Então, o elemento neutro, ele vai dizer o seguinte, que quando eu operar um A ao quadrado com o seu inverso, então nós teríamos que multiplicá-lo com um A ao quadrado, tá? A menos 1. Isso aqui iria gerar o elemento inverso, tá? O elemento neutro, na verdade, tá? Ele ia gerar o elemento neutro. Então, olha só, usando novamente propriedades de potência, nós temos aqui o seguinte, ó. A ao quadrado vezes a menos 2. E aqui vamos ter isso daqui, ó. Quando nós operamos eles, tá? Aqui, esse A ao quadrado com A menos 2, ele vai estar sendo o seu inverso. Isso aqui é realmente igual ao elemento neutro, ok? Então, com isso, nós verificamos que ele também não, né? Que ele é fechado para a operação de multiplicação.